Agora são 10 horas e 54 minutos. Voltamos aqui na sabatina com o candidato Wagner Farias, do PCB, não é? Candidato a governador aqui no estado de São Paulo. Duas correções sobre a apresentação do candidato que fiz. Eu disse que ele era servidor municipal, não é? Ele pediu exoneração em fevereiro, então ele já não é mais servidor. Eu disse também na apresentação que ele não havia terminado o ensino médio. Na realidade, ele começou o ensino superior, então ficam aqui essas duas correções. Sobre essa sabatina agora, nós vamos dividi-las em 4 blocos a partir desse momento. São 3 blocos de 12 minutos e o último bloco com 15 minutos. De um bloco para o outro, intervalos de 3 minutos. E eu vou dizer ao candidato a cada final de bloco que ele tem esse tempo para concluir o que está dizendo, diferente no último bloco, que são 2 minutos para as considerações finais. Tudo certo? Mande sua pergunta, politica@gcn.net.br. Vamos começar com Edson Arantes. Bom dia, Edson. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Em suas apresentações, o senhor disse que não tem o desejo de ser governador, que o desejo é de fazer transformações. Por qual motivo, então, se o senhor não pretende ser governador, o eleitor deve votar no senhor? Em primeiro lugar, a gente não acredita que as transformações profundas hoje sejam possíveis de se dar por meio desse processo eleitoral. Cada vez mais o processo eleitoral tem sido restritivo, poucos são os espaços onde a gente tem conseguido participar do debate programático de forma igual em nível de condições de concorrer. E, para além disso, tem toda uma estrutura hoje do sistema político e do sistema judiciário que impediria algum processo de transformação mais profunda. Então, a nossa candidatura, para além de pedir voto, ela tem muito mais o interesse de fazer o debate político, de trazer à população os temas que nós acreditamos que sejam fundamentais de serem discutidos pela população, apropriado como parte de um movimento. Nós não temos nenhum problema de assumir que a nossa candidatura, ela chega a ser, inclusive, uma anticandidatura, porque para nós é mais do que uma campanha, é uma campanha movimento. Wagner, o senhor citou que não acredita que o processo eleitoral seja o mecanismo pelo qual se darão essas transformações. Se não será pelo processo eleitoral, por que meio se darão essas transformações? E o senhor não acha meio injusto com o eleitor usar o processo eleitoral que vocês criticam tanto para também expor as suas ideias? Na verdade, para nós, o que é injusto é um processo eleitoral como o nosso em que vivemos, haverem 9 candidatos, por exemplo, e a população só conhecer 3. É injusto, por exemplo, você pegar a forma de financiamento de campanha, onde as 3 principais candidaturas têm um orçamento em torno de 90 a 95 milhões, e onde, por exemplo, alguns dos candidatos têm como principais doadoras empresas que estão em sistemas de denúncia sobre desvios de recursos públicos em relação a concessões. Então, para nós, a campanha ela tem que ser utilizada para o debate político. Agora, votar no PCB é importante? Para nós, votar no PCB é importante por um aspecto, que aponta uma concordância da população com os eixos programáticos que a gente tem defendido, que tem a ver não apenas com a participação da democracia representativa, mas de defender princípios de democracia direta, com a participação popular em todas as esferas da política, através de conselhos ou de outras formas de atuação, como, por exemplo, as formas de plebiscitos. Candidato, o senhor acabou de citar a discrepância dos valores investidos nas campanhas. O senhor citou dos 3 candidatos, falou em valor de 90 milhões nas 3 campanhas, e a sua campanha declarou para a Justiça Eleitoral o teto de gastos de R$100 mil. E isso é muito menos do que os demais candidatos. Como é possível estruturar uma campanha com tão poucos recursos? É muito difícil, né? É uma competição extremamente desigual. Nós colocamos como teto de gastos R$100 mil, mas nós vamos terminar a campanha com algo muito abaixo desse valor que nós acreditávamos ser o teto. A nossa campanha, por outro lado, tem um aspecto que é muito diferenciado das demais. Por exemplo, nós não temos assessoria profissional, nós não temos militantes contratados, não temos marqueteiro, não orientamos o nosso debate político através de pesquisas de consumo. Para nós, o processo eleitoral não é uma venda de um produto, de um sabonete, e sim um processo pelo qual nós temos que aproveitar para debater com a população, com a classe trabalhadora,
por que a situação do nosso país, do nosso estado, não melhora, porque cada vez mais existem poucas pessoas que concentram riqueza, enquanto outra parcela da população, cada vez maior, vive em condições precárias ou até subhumanas, por exemplo, hoje no estado de São Paulo. Wagner, o senhor acabou de citar que a candidatura do senhor é muito diferente das demais, mas há cerca de 2 semanas a gente recebeu aqui no auditório o Raimundo Sena, que é do PCO. E, a princípio, pelo que eu pude ver das suas propostas, são muito parecidas com as propostas do PCO. Por que não houve uma união de vocês, que são radicais de esquerda, para ter uma candidatura com mais volume e aglutinar um número maior de pessoas apoiadoras? Olha, nós do PCB vemos tentando fazer uma frente de esquerda com as outras organizações do campo socialista, não só de agora. Desde 2006 a gente tem tentado experiências. O problema é que ainda existe uma grande dificuldade entre as organizações de esquerda de debater um projeto político para além do calendário eleitoral. O que nós não estamos dispostos a discutir apenas com os demais partidos de esquerda para participar de eleições. Nós acreditamos que é necessário ter uma frente permanente de enfrentamento na luta concreta, na organização da classe trabalhadora, na organização dos movimentos sociais, e outras organizações, às vezes, ou priorizam apenas a sua autoconstrução ou acreditam piamente que esse processo de unidade deve se dar apenas na disputa institucional de 2 em 2 anos. Se vocês não conseguem unidade entre os próprios partidos de esquerda, como é que vocês querem convencer o eleitor ou o trabalhador de ingressar nessas ideias que vocês pregam? Se nem entre vocês, vocês conseguem essa unidade para disputar uma eleição, ou que seja para discutir um programa a longo prazo e não apenas no pleito eleitoral? Primeiro que é falso que essas mudanças dependem de nós, organizações institucionalizadas, sendo de esquerda, socialistas ou de revolucionárias. Esse processo de transformação no Brasil, ele vai para muito além disso. Ele envolve movimentos sociais, ele envolve coletivos autônomos, envolve sindicatos. E, na verdade, essa política de organização de uma frente, ela não pode também se restringir só aos partidos políticos, ou só às organizações dirigidas por esses partidos políticos. Por esse e outros aspectos, nós temos conseguido, por exemplo, ter relação de unidade com outros coletivos, para além dos partidos da esquerda, e às vezes, pontualmente, dependendo do estado e da conjuntura, também com esses partidos de esquerda. Mas nossa campanha, por exemplo, hoje, tem o apoio de vários coletivos da periferia, várias organizações como a Família Rap Nacional, que são coletivos políticos, mas não têm registro eleitoral. Então a gente tem tentado, sim, produzir essa ação de unidade. O Wagner, as pesquisas de intenção de voto indicam que o senhor não chega a 1% das intenções. Isso, de repente, não pode ser entendido que a própria classe trabalhadora não compactua, não concorda com a ideia de vocês? Poderia, se não fosse o fato de que a nossa candidatura também tem o menor índice de rejeição de todas as demais candidaturas. Isso é uma prova de que não é que a população rejeita nossas propostas, que a população não conhece nossas propostas. E aí remonta o debate inicial. A grande mídia, o abuso do poder econômico garante visibilidade para algumas candidaturas. E esse poder econômico que depois fica atrelado a empresas que não fazem doação, fazem financiamento. E a prova é isso, a quantidade de escândalos que envolvem empresas doadoras das principais campanhas e depois, nos processos de concessão de obras públicas, esse investimento retorna para essas empresas. Então, o nosso problema é falta de visibilidade e a gente tem utilizado todas as estratégias que estão nas nossas mãos para tentar tornar a nossa proposta conhecida. Candidato, uma das suas principais propostas é a construção do que vocês chamam de poder popular. Na prática, como que funcionaria esse poder popular? Como que isso seria colocado efetivamente em prática? Olha, primeiro que para construir o poder popular, isso não dá para ser construído por um decreto. Isso é um conjunto de ações que tenha como objetivo trazer a população a exercitar a democracia direta. Nós acreditamos que a estrutura apenas do poder executivo, legislativo e judiciário são insuficientes, ou pior, elas se colocam no sentido contrário de que a vontade e o desejo da maioria realmente se aplique.
A população no último período, por exemplo, de democracia representativa no Brasil, ela tem sido deseducada, despolitizada na prática, uma vez que ela acredita que democracia é só votar em 2 ou 3 candidatos a cada 2 anos. Nós temos defendido que é necessário investir na participação direta da população através de conselhos que atuem em cada setor da política. Conselhos populares de educação, conselhos populares de habitação, de segurança pública, da saúde. Agora, com uma diferença. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores veio com uma proposta de conselhos para participar da política, mas eles teriam caráter consultivo. Nós queremos que os conselhos tenham participação na deliberação das questões, não apenas serem consultadas, porque isso é um dos elementos que esvazia a participação popular nesses conselhos. Eles viram meio que uma peça publicitária. A população vai lá, discute questões que geralmente são marginais e não tem nenhuma garantia que o resultado final desse debate, dessas deliberações sejam encaminhadas. Seria o fim das secretarias estaduais e, só para ficar claro rapidamente, qual que seria o papel da Assembleia Legislativa ou ela não existiria? Veja só, não seria o fim das secretarias estaduais nem da Assembleia Legislativa. Seria um trabalho a mais para ambos. Ou seja, a participação popular se dando de forma direta, nós temos certeza que é isso que faz, muitas vezes, que um parlamento completamente atrelado a grupos a lobbies dos mais diversos interesses privados, a influências e jogos e negociatas de interesses próprios, ande conforme o interesse da população. Se pegarmos, por exemplo, o caso do Fora Collor, naquele congresso, o governo do então presidente Fernando Collor, ele era a maioria, tinha a maioria da bancada no congresso, mas pressionada pela população, foi a mesma bancada que destituiu esse presidente. Obrigado, nós acreditamos na pressão popular. Chegamos ao fim deste bloco, na sabatina com Wagner Farias, candidato a governador pelo PCB. A gente vai a um breve intervalo comercial e já vamos voltar aqui no auditório do GCN. Você de casa pode participar enviando sua pergunta para politica@gcn.net.br ou acesse o GCN agora, mande sua pergunta por lá também, onde você pode ouvir e assistir também esta entrevista. É o GCN na cobertura das eleições 2014.